Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Edicleia, sou professora de matemática e hoje vamos para mais uma aula. Vamos falar sobre fração geratriz. Fração geratriz. Definição: é aquela que, quando dividimos seu numerador pelo denominador, o resultado será uma dízima periódica, número decimal periódico. Os números decimais periódicos apresentam um ou mais algarismos que se repetem infinitamente. Esse algarismo ou algarismos que se repetem representam o período do número. Quando a parte decimal é composta apenas pelo período, a dízima é classificada como simples. Quando, além do período existir na parte decimal algarismos que não se repetem, a dízima será composta. Exemplos: 4 sobre 9, 4 dividido para 9, é igual a 0,444, infinito. Nós vemos aí que somente o número 4 se repete, então é uma dízima periódica simples. 32 sobre 9 é igual a 3,5555, nós vemos aí que só temos número que se repete. E o número que se repete é o 5, então nós temos uma dízima periódica simples. Agora, nós temos 52 sobre 90. 52 dividido para 90 é igual a 0,5777. Nós vemos aí que nós temos um número que não se repete, que é o número 5, e nós temos um número que se repete, que é o 7. Então, nós temos uma dízima periódica composta, ou seja, nós temos o número que se repete e o número que não se repete. Cálculo da fração geratriz. Encontrar a fração geratriz de uma dízima periódica muitas vezes é necessário para que possamos efetuar cálculos. Por exemplo, em expressões numéricas. Para descobrir a fração geratriz de uma dízima periódica simples, podemos seguir os seguintes passos. Primeiro, igualar a dízima periódica a uma incógnita, por exemplo, x, de forma a escrever uma equação do primeiro grau. Segundo, multiplicar ambos os lados da equação por um múltiplo de 10, para descobrir qual será o múltiplo. Devemos identificar quantas casas decimais devemos andar, para que o período fique antes da vírgula. Terceiro passo, diminuir a equação encontrada da equação inicial. Quarto passo, isolar a incógnita. Exemplo 1. Encontre a fração geratriz do número 0,888 e assim sucessivamente. Solução. Primeiro, vamos escrever a equação do primeiro grau igualando o número a x. X é igual a 0,888. Observe que o período é composto por um único algarismo, que é o 8. Assim sendo, temos que andar apenas uma casa para ter o período na frente da vírgula. Assim, multiplicaremos a equação por 10. Vamos multiplicar ambos os lados por 10. 10 vezes x, que é 10x, e 10 vezes 0,888, que nós teremos 8,888. Agora, vamos diminuir as duas equações, ou seja, 10x igual a 8,888 menos x igual a 0,888. Isso nós temos 9x igual a 8. Isolando o x, encontramos a fração geratriz, x igual a 8 sobre 9. Logo, a fração geratriz de 0,8888 é 8 sobre 9. Exemplo 2. Transforme o número decimal 0,454545 em fração. Solução. Iremos seguir os mesmos passos do exemplo anterior. A única diferença é que agora o período é composto de dois algarismos, 45, o 4 e o 5. Neste caso, teremos que andar duas casas e então iremos multiplicar por 100. O número de casas será o número de zeros por quem eu vou multiplicar. No primeiro caso, era somente uma casa decimal, então somente um zero, ou seja, 10. Aqui, como nós vamos andar duas casas decimais, ali para o 45, então nós vamos multiplicar nós vamos colocar dois zeros ali, então o número vai ser 100, multiplicar por 100. X é igual a 0,4545
45, 45 e assim sucessivamente, multiplicando ambos os lados por 100, 100 vezes x é igual a 100 vezes 0,45 e assim sucessivamente, 100x é igual a 45,45, 45 até infinito. Subtraindo as equações, teremos 100x igual a 45,45, 45, menos x igual a 0,45 infinito. E isso nos dará como resultado 99x igual a 45. Isolando x, descobriremos que a fração geratriz é igual a x é igual a 45 sobre 99. Simplificando aí, dividindo ambos os números por 9, nós teremos a fração 5 sobre 11. Assim, temos 0,45 até infinito igual a 5 sobre 11. Quando a dízima periódica for composta, além dos passos indicados para a simples, devemos também multiplicar a primeira equação por um número múltiplo de 10, que a transforma em uma dízima periódica simples. Acompanhe o exemplo. Qual a fração geratriz de 2,3616161? Solução. Neste exemplo, a dízima periódica é composta, pois o algarismo 3, que aparece depois da vírgula, não se repete. Escrevendo a equação inicial, temos x igual a 2,336161. Como a dízima é composta, devemos primeiro multiplicar essa equação por 10, pois com isso, passamos o 3 para a frente da vírgula, o algarismo que não se repete. 10x é igual a 23,616161. Agora, vamos escrever a outra equação multiplicando ambos os lados da equação inicial por 1000, pois assim conseguimos passar o período para a frente da vírgula. 1000 vezes x é igual a 2.361,616161. Em seguida, faremos a subtração dessas duas equações e isolaremos o x para encontrar a fração geratriz. 1000x igual a 2.361,616161 menos 10x igual a 23,616161, nós teremos como resultado 990x igual a 2.338. Isolando o x, nós teremos x igual a 2.338 sobre 990. Vamos ver agora um método prático. Para encontrar uma fração geratriz de uma dízima periódica, podemos também utilizar um método prático. Quando a dízima for simples, o numerador será igual à parte inteira com o período menos a parte inteira e no denominador a quantidade de noves igual ao número de algarismos do período. Exemplo 1. Determine a fração geratriz da dízima periódica 0,2222. Solução. Para encontrar a fração geratriz, vamos usar o método prático conforme esquematizado abaixo. Nós vamos fazer o quê? Vamos colocar a parte inteira e o período, menos a parte inteira, sobre período. Nós vamos contar quantos números nós temos no período. Se nós tivermos só um algarismo, vamos colocar só um 9. Nós temos ali 0,2222. A parte inteira é 0 e o período é 2. Então, ali o 0 com o 2 forma o número 2, né? Nós teremos o 2 menos a parte inteira. A parte inteira é o 0. Então, vai ficar 2 menos 0 sobre... Nós só temos um número que se repete ali, que é o 2. Então, só um algarismo 9. Então, fica 2 menos 0 sobre 9, que é igual a 2 sobre 9. Exemplo 2. Qual a fração geratriz da dízima periódica 34,131313, assim sucessivamente? Solução. Acompanhe o esquema abaixo para encontrar a fração geratriz. Neste caso, nós vamos pegar a parte inteira e o período, menos a parte inteira. Agora, o período, ele tem 2 algarismos, então vou colocar 2 noves. 34,1313. A parte inteira é 34 e o período 13. Então, nós vamos colocar ali 34 junto com 13, 3.413, menos a parte inteira, que é 34, sobre, nós temos 2 algarismos, colocar 2 noves.
Isso é igual a 3.413 menos 34 é igual a 3.379 sobre 99. Quando a dízima for composta, o numerador será igual à parte que não se repete com o período menos a parte que não se repete. Exemplo 1. Encontre a fração geratriz da dízima periódica, 6,3777. Solução. Como a dízima periódica é composta, encontraremos a fração geratriz utilizando o seguinte esquema. Nós temos ali os números que não se repetem e o período, números que não se repetem, período, vamos contar quantos algarismos nós temos no período, e o algarismo que não se repete depois da vírgula, 6,37777. Os números que não se repetem são o 6 e o 3 e o período 7. Então, nós teremos 637 menos os números que não se repetem, 63. Como nós só temos um período, nós teremos só um 9. E quando o algarismo que não se repete depois da vírgula, nós só temos um número que não se repete depois da vírgula, nós vamos colocar um 0. Então, 637 menos 63 é igual a 571 sobre 90. Exercitando 1. Calcule a fração geratriz de cada uma das dízimas periódicas simples. Letra A, 3,212121. Vamos lá. Parte inteira e o período. A parte inteira é 3, o período é 2, então vai ficar 321. Parte inteira 3, período 21. O período é composto por 2 algarismos, então nós vamos colocar na fração 2,9. Vamos lá, 321 menos 3 sobre 99. 321 menos 3 é igual a 318 sobre 99. Letra B, 1,8888. A parte inteira e o período, 18. Parte inteira é 1, período é 8. Nós só temos um algarismo ali, né, no período, então nós vamos ter apenas um 9. Vamos lá fazer o cálculo, 18 menos 1 sobre 9. Isso é igual a 18 menos 1, 17 sobre 9. Exercitando 2. Calcule a fração geratriz de cada uma das dízimas periódicas compostas. 1,1333. Vamos lá. Números que não se repetem o período. O 1 e o 3. Então, número 113. Números que não se repetem. O 1 e o 1 ali, um antes da vírgula e um depois, número 11. Então, vamos colocar período 3. Se nós só temos um algarismo no período, então vamos colocar somente um 9. Um algarismo que não se repete depois da vírgula, então somente um 0. Então vai ficar como? 113 menos 11 sobre 90. 113 menos 11 é igual a 102. 102 sobre 90. Então, galera, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido bastante o conteúdo. Quem quiser rever esta aula, pode acessar a plataforma Eduque. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!